lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Lucas 5, 29 ao 32 diz assim a palavra do Senhor. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra que está diante de nós, aberta, já lida, e agora queremos meditar, Senhor, degustá-la, Senhor, nos maravilharmos com a beleza que o Senhor falará ao nosso coração nessa noite. Usa teu servo pregador, que ele seja um instrumento nas suas mãos para a glória do Senhor, edificação da sua igreja. Fale conosco mais uma vez, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, atente ao relato que eu vou ler para os irmãos aqui. Na Holanda, ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, vivia a família Ten Boom. Casper, um idoso relojoeiro, e suas filhas Corey e Betsy, e outros familiares. A casa deles tinha uma rotina simples, mas um propósito ousado: abrigar judeus e membros da resistência, salvando-os da perseguição. A mesa de jantar da família era um ponto central dessa missão. Ali, fugitivos chegavam famintos e exaustos. Sempre havia comida sendo repartida. Às vezes, era pouco, mas era oferecido com amor e oração. Mais do que sustento físico, aquelas refeições traziam segurança, dignidade e encorajamento. Corey conta que muitos ouviam sobre a esperança em Cristo, enquanto se aqueciam com sopa e pão. Para aqueles judeus perseguidos, a família dos Ten Boom não era apenas um lugar para comer, era um refúgio, um pedaço de graça em meio ao terror. Assim como aquela família à sua mesa para acolher e salvar vidas, nosso texto que acabamos de ler hoje conta sobre o que Levi fez ao abrir a sua casa para que Jesus estivesse à mesa com pecadores. Levi também aparece com outro nome na Bíblia, Mateus. Então, Mateus e Levi é a mesma pessoa. E Levi, se os irmãos lerem aqui no versículo 27 do texto do capítulo 5, os irmãos vão ver que Levi estava sentado na coletoria quando Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Levi era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que era tido como corrupto pelos judeus, alguém que pegava o direito de Roma para explorar os seus próprios compatriotas e fazia isso de forma terrível. De repente, Jesus chegou até ele e disse: segue-me. E o versículo 28 diz que ele se levantou, deixando tudo, seguiu Jesus. Agora, corta uma outra cena, como se você estivesse vendo um filme. Uma outra cena e aparece Levi com um grande banquete em sua casa. Agora Levi abre a sua porta para receber Jesus e com isso ele convida os seus amigos, muitos deles cobradores de impostos também, pecadores. E esses pecadores sentam à mesa do Senhor Jesus. Isso nos ensina que o reino de Deus muitas vezes começa a transformar vidas não primeiro no púlpito das igrejas ou dentro dos templos luxuosos, grandiosos, mas o reino de Deus começa a transformar a vida muitas vezes na mesa, dentro de uma casa, num lugar simples, onde há espaço, escuta e graça. O Evangelho de Lucas é um tratado, uma espécie de um livro para falar sobre Jesus para uma pessoa chamada Teófilo. Alguns estudiosos falam que
Teófilo, às vezes, não poderia não ser um nome próprio, mas a opinião mais forte na academia teológica é que Teófilo era alguém que Lucas tinha interesse de falar de Jesus para ele. Então, o Evangelho de Lucas já é um material de evangelismo. E o trabalho de Lucas tem 2 volumes. Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos continua contando que Lucas começou no Evangelho. E Lucas escreve para Teófilo de uma forma que não somente Teófilo, que era alguém fora do povo judeu, mas outros leitores gentios que não eram do povo judeu entendesse quem era Jesus. E ele destaca que o Evangelho é algo inclusivo. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, que hoje ela já perdeu um pouco o sentido. É inclusivo no sentido de não fazer distinção de pessoas. O Evangelho é uma mensagem para judeu, para gentil, para homens, para mulheres, para pobres, para ricos, para pecadores. Jesus é o Messias que veio não para os religiosos autossuficientes, sabe? Aqueles legalistas que eu já venho falando com vocês aqui há um tempo, aquelas pessoas que acham que são santas e que não precisam de redenção. Jesus não veio para essas pessoas, Jesus veio para pecadores que se arrependem mediante ao ouvir a mensagem do Evangelho. E ele inicia um novo povo de Deus a partir dos rejeitados da sociedade, a sua mesa e o lugar onde a graça é servida a todos aqueles que lhe creem. Resumo de tudo que eu vou falar aqui hoje. A missão de Cristo, alcançar pecadores com graça e verdade, se realiza por meio da igreja local, de mim e de você, quando nós escolhemos acolher, confrontar e anunciar o arrependimento. Deus quis e decretou que o reino dele iria crescer por meio da sua igreja. Então, ele quer nos usar para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. E nisso, então, nós vamos aprender. Primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos nesse texto. A missão começa com acolhimento intencional. Guarde isso. A missão começa com acolhimento intencional. Versículo 29 diz que após, o 28, 27, 28, ele recebeu o chamado de Jesus, largou tudo o que estava fazendo naquele momento, diz que após isso, Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. O que Levi faz? Levi, ele convida Jesus para a sua casa, mas ele não quer apenas ficar com Jesus só para ele. Ele não queria a atenção de Jesus só para ele. Ele tinha alcançado um grande tesouro, algo maravilhoso, que ele agora queria compartilhar com outras pessoas. E ele possivelmente pensou, o que eu posso fazer para que pessoas venham? Banquete, meus irmãos, era um evento. Era um evento. Ninguém tinha que ir com uma roupa bonita, tinha que ir preparado. As pessoas iam com a expectativa de comer uma boa comida, conversar uma boa conversa. E nesse evento, nessa situação, preparada intencionalmente, Levi não convida só os amigos. Possivelmente, Levi era um publicano, ele era um homem com dinheiro, tá? Ele já deveria ter feito alguns banquetes durante a história da sua vida. E, possivelmente, alguns dos seus amigos falaram, opa, hoje é dia de mesa farta, hoje é dia de boca livre, hoje nós vamos comer na casa de Levi. Mas Levi estava preparando algo muito melhor para seus amigos. Levi convidou Jesus para aquele evento. Interessante aqui, meus irmãos, foi a intenção de Levi de ter amigos ouvindo Jesus em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que intenção maravilhosa. Levi quis abrir a intimidade do seu lar. Levi separou o momento da semana. Será que Levi não tinha o que fazer? Tinha. Levi tirou do bolso, gastou dinheiro. Ele abriu a sua casa para que outras pessoas ouvissem falar de Jesus. A igreja local é chamada a criar espaços onde Jesus seja o centro e pecadores sejam bem-vindos. Não falo igreja, os irmãos já entenderam. Eu estou falando de organismo, de corpo de Cristo. Não estou falando de instituição.
Não estou falando de organização, que também é igreja e é coisa boa. Mas o que eu estou falando aqui, que eu estou chamando de igreja local, é o conjunto de pessoas que creem no Senhor Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A igreja local é chamada a criar espaços onde Jesus seja o centro e pecadores sejam bem-vindos. Levi demonstra o desejo de levar pessoas a experimentar o que ele experimentou ao receber o chamado de Jesus. Imagina só, um dia comum, ele estava ali fazendo as suas contas, vendo quais seriam os impostos que ele iria cobrar, e de repente o Messias, o Filho do Deus vivo, aponta o dedo para ele e fala: segue! O que esse homem não sentiu, meus irmãos? Eu não sei. Eu só sei que ele queria que os amigos dele sentissem também o que ele sentiu. Eu não sei o que você sentiu quando você recebeu o chamado de Jesus. Eu só sei que o nosso desejo como igreja local é desejar que outros também experimentem receber o chamado de Jesus na sua vida. O evangelismo eficaz começa com relacionamento. E relacionamentos genuínos. Que começa com recepção, hospitalidade cristã. Levi não chamou estranhos para a sua casa. Você reparou aqui? Ele não chamou as autoridades da cidade, que nem ligavam para ele. Ele chamou os seus amigos e convidou pessoas do seu círculo de relacionamento. Levi não criou um evento para crente e convidou apenas crentes. Um erro que muitas vezes nós cometemos como igreja. Nós criamos eventos para crentes e convidamos só crentes. E muitas vezes a gente arruma confusão no meio do modo só crente. Levi entendeu que a sua casa seria uma ferramenta para cumprir a missão que todo salvo em Jesus precisa cumprir. Ele acolhe seus amigos de forma intencional. Levi, que é o mesmo Mateus, que registrou as palavras da grande comissão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, esse homem era um publicano, um corrupto. Agora ele é um redimido. Ao registrar as palavras da grande comissão, ele escreveu lá o que Jesus mandou a igreja fazer. Ide, e esse ide, lembre sempre que eu falo para os irmãos aqui, é um particípio, né, no texto grego, né, nos ensina que enquanto vivemos, aí vem o imperativo, fazer discípulos. Aí, às vezes a gente acha que a ordem é o ir, né? Não é. A ordem é fazer discípulos. Enquanto vocês vivem, ide fazer discípulos. Tá? E aí ele fala de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, trazendo eles para a igreja. É na igreja que batiza, eu não vou batizar ninguém lá em casa. É a igreja que batiza, é na igreja. E o texto termina falando, ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso é discipulado. A pessoa não batiza, já está pronto, não. A pessoa vai crescendo a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu percebo que eu preciso conhecer mais de Jesus. E assim vai ser até a eternidade, onde estaremos para sempre com ele. Levi, Mateus, registrou isso. Agora, aqui diante de nós estamos vendo aqui um publicano, que era um corrupto, agora é um redimido. A festa ele fez para Jesus, ele queria agradar Jesus, ele queria glorificar Jesus, ele queria receber Jesus na sua casa, mas ele aproveita para trazer bênçãos para a vida dos seus amigos. Não devemos, então, meus irmãos, perder de vista essa intenção. Tá bom? Meus irmãos, não estamos nesse mundo a passeio. Nós estamos em missão. Missão. Diante dessa verdade, eu quero te fazer um convite nessa noite. Avalie suas atividades eclesiásticas. O que eu quero dizer com isso? Tem uma palavra difícil aqui, pomposa. É culta, né? Formal. Mas analise o que você faz na igreja. Melhorou, né? Analise. Glorifica a Deus. Benção. Aleluia. Louvado seja Deus. Alcança pessoas pela pregação do Evangelho? Opa, isso é algo que eu devo me preocupar também. O nosso acolhimento aqui na igreja, na sua casa, aonde você encontra com pessoas, deve cumprir esses dois requisitos: glória de Deus e amor por pessoas. Meus irmãos, quer maior prova de amor por pessoas do que pregar o Evangelho para ela? Essa pessoa que ainda não conhece Jesus está sofrendo.
Está sofrendo nos vícios, está sofrendo na solidão, está sofrendo com um buraco da existência que só é preenchido com a presença de Jesus. E você conhece o Evangelho, você conhece uma vida melhor que ela está vivendo. E você fala que ama e não prega? Precisa pregar. O nosso acolhimento precisa glorificar a Deus e pregar o Evangelho para pessoas. Aprenda com Jesus a desfrutar da companhia de pessoas com a intenção de acompanhar. Jesus só não só estava com pessoa que podia dar algo para ele, não. Pelo contrário. Pelo contrário, você fala, mas pastor, Jesus é Deus eterno. O que a gente poderia oferecer para Deus? Lembre-se, também era homem, né? Era homem. E como homem também, o nosso Redentor divino humano, ele nos ensina que aonde há pessoas existe trabalho. Trabalho. Tem gente que às vezes fala assim, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Eu não sei qual o trabalho que eu vou fazer na igreja. Gente, aonde tem pessoas, tem trabalho. Tem trabalho. Então, o conselho da palavra de Deus para você nessa noite é: não se isole, mas se envolva com a intenção de influenciar para o bem. Não para ser influenciado para o erro. Tá? Muitos crentes vão se envolver com pessoas e deixam as pessoas levarem para o caminho errado. Você está errado, isso está acontecendo, tá? Se você não está trazendo pessoas para junto de Jesus, para o lugar onde Jesus está, as pessoas vão te levar para onde está o pecado. Isso é perigoso, tome cuidado. Mas nós não devemos nos isolar de pessoas, devemos nos envolver com a intenção de influenciar para o bem. Deus vai usar a sua vida para ser bênção na vida de outras pessoas, uma vez que você se interessar pela glória de Deus e para o bem-estar dessa pessoa. Bom? Tem intenção de acolher pessoas. É Deus quem abre os corações. Mas Ele te convida a presenciar esse milagre. Ele te convida. Deus, Ele te convida a você presenciar pessoas com os olhos brilhando, mudando de feições, abrindo sorriso, ao entender quanto que Ele é precioso para Deus. Deus poderia fazer isso com a pessoa lá dentro da casa deles, eles iam ser salvos de qualquer jeito. Mas Deus convida nós a presenciarmos essa maravilha. Isso dá uma alegria na vida cristã, meus irmãos. Dá uma alegria na caminhada cristã. Porque às vezes as lutas da vida são tão grandes que a gente esquece da maravilha de ver um pecador se arrependendo. É maravilhoso. Quando você conversa com uma pessoa e diz uma verdade da palavra de Deus, e a pessoa muda de feições. Eu já contei a história para vocês aqui da irmã que chegou lá em Vassouras, falando que estava vendo o filho dela que havia falecido andando dentro de casa. Eu olhei e falei, vem cá, mas você é crente? Ela, eu sou. Eu falei, como assim? E teu filho morreu sem Cristo? Não, ele era crente. Eu falei, não pode. Aí eu falei para ela assim, não, teu filho está com Jesus, teu filho está dentro da sua casa, nada não. Ela, mas pastor, estou vendo ele andando dentro de casa. Aí ela começou a contar, falou que ele morreu na pandemia, pegou Covid, muito jovem, e ela estava apavorada. Era uma senhora já loira, o olho dela era claro, mas se você olhar para ela, ela estava com o olho cinza. E aí, estava eu, a Juliane, mais uma irmã lá da congregação de Vassouras, que era amiga dessa senhora, né, trabalhava com ela, e aí nós abrimos a Bíblia e mostramos para ela a nossa esperança em Jesus. Falou, não, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Eu fui abrir o texto do Evangelho de João e mostrando para ela que morto não volta, que quem morreu em Jesus está com Jesus. Meus irmãos, foi impressionante. Pô, até arrepio, os pelinhos do braço bate palma quando eu lembro dessa passagem. Né? O olho dela cinza começou a ficar azul, clarinho, e ela abriu um sorriso falando, pastor, meu filho está com Jesus. Eu falei, tá, minha irmã, é isso que eu estou falando com você que pode ficar hora. Ela saiu de lá, nos abraçou e foi embora crendo que o filho dela estava com Jesus, e a nossa irmã lá de Vassoura começou a estudar a Bíblia com ela, porque ela é da igreja, mas ela não conhecia nada de evangelho. Mas essas igrejas que não pregam o evangelho, gente, esse negócio que crente não precisa ser evangelizado, precisa. O evangelho é para crente, para não crente. Para nós, tá? O evangelho é para nós. Porque às vezes a gente esquece das promessas do evangelho. Meus irmãos, é esse olhar, esse brilho, eu gostaria de ver todos os dias, que é uma coisa maravilhosa. Você vê um pecador tendo consciência de quem é Jesus na vida dele. Pregue. Você precisa ver isso. Às vezes sua vida cristã está muito xoxa, está muito apagada, está esquisita. Você entra na igreja, sai da igreja, vem domingo, volta domingo e está a mesma coisa. Você precisa ver milagre.
É o maior milagre de um pecador se arrependendo? Prega o evangelho. Tenha intenção, esteja atento. Essa semana, preste atenção, depois você me conta. Eu tenho convicção que vai acontecer isso. Me conta, por favor. Essa semana Deus vai te dar a oportunidade de você pregar o evangelho para uma pessoa. Esteja atento. Se você vai pregar ou não, aí você me conta também. Se você deixou passar a oportunidade ou se você pregou. Mas que vai ter oportunidade, vai, porque todo dia Deus nos dá a oportunidade para pregar o evangelho para uma pessoa que está sofrendo. Tá bom? Além desse acolhimento intencional, também podemos aprender com esse texto que a missão confronta a religiosidade vazia. Tá? A missão confronta a religiosidade vazia. O versículo 30 diz assim: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha só, o Levi abriu a casa, começou a acolher um monte de gente para ouvir de Jesus. Seria uma coisa maravilhosa. Não é que tinha gente reclamando? Tinha. E aí vocês me perguntam assim: ah, pastor, mas o pessoal aí não era crente, não era. Eram os teólogos da época. Era o pessoal da academia. Os fariseus, os doutores da lei. Os crentes. Os crentes, meus irmãos, estavam reclamando que Jesus estava conversando com o pecador. É como se você chegasse aqui, encontrasse ali, espero que não lá dentro, mas pelo menos na calçada do bar, lá dentro é mais complicado, né? Conversando com alguém que está com a garrafa de cerveja na mão e eu falando de Jesus. Não estou bebendo cerveja, tá? Estou aqui, uma distância considerável, mas falando de Jesus para a pessoa, em vez de você se maravilhar, você fala: ei, o pastor está dando mau testemunho, então, lá na beirada do bar. Olha lá. Daqui a pouco está bebendo também aqui, pessoal. Como é que pode um pastor presbiteriano, ó, aí, o homem é calvinista, ainda fica na beirada do bar? Que negócio. Não, gente, não. Existe a oportunidade de pregar para quem está sofrendo. Lembre-se, gente, onde tem alguém sofrendo, Deus não está sendo glorificado. Lembre-se sempre disso. E onde Deus não está sendo glorificado, sempre tem um ser humano sofrendo. Então, para a glória de Deus, nós precisamos ver pessoas bem. As pessoas só ficam bem genuinamente quando o nome de Deus é glorificado na vida deles. Olha, que motivação nós temos para pregar o evangelho? A glória de Deus e o bem-estar de pessoas. Aí, não tem como fugir disso. Mas os fariseus estavam lá murmurando. Os fariseus rejeitavam o método de Jesus. Jesus resolveu ter comunhão, relacionamento com pessoas que eram mal vistas. Jesus decidiu conviver com pessoas que não eram as preferidas dos religiosos da época. E aí, eles começavam a murmurar. O verbo usado aqui por Lucas nos dá a ideia de que eles estavam continuamente murmurando. Devia ser uma chatice terrível. Aquele pessoal reclamando que Jesus estava conversando com o pecador. Não é que eles falavam assim: ah, Jesus, e foram embora cuidar da vida. Eles ficaram enchendo a paciência de Levi. Como é que pode, o seu mestre? Que isso? Não é possível. Essa murmuração revela o contraste entre o legalismo farisaico e a graça escandalosa pregada por Jesus. Para os fariseus, santidade significava separação daqueles que viviam diferente deles, muitas vezes em pecado mesmo, escandalosos. Para Jesus, santidade envolvia pregar para que aqueles que estavam em pecado fossem redimidos pelo poder do Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho. A missão, então, meus irmãos, exige uma comunidade marcada por graça, não por aparência. A comunidade de Lucas deveria aprender a evitar a arrogância espiritual e manter o foco na missão, mas eles só queriam murmurar, queriam estabelecer a diferença. Essa murmuração revela como que eles se escandalizavam com a vida de Jesus. Eles, olhando para Jesus, eles percebiam que Jesus ele não fazia distinção de pessoas. E isso, para nós, é uma coisa boa, para eles era uma coisa ruim. Jesus, ele, com a sua presença redentora, ele estava levando pessoas que estavam no pecado a abandonar o pecado e se tornar pessoas redimidas por Deus. Eles não achavam isso uma coisa boa. É difícil nós entrarmos e cairmos nesse pecado?
Olha o que Paulo fala aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, ele começa dizendo assim: na outra carta, existia uma primeira carta que Paulo escreveu para Corinto que a gente perdeu, a gente não sabe para onde foi. Não sabe. A primeira carta aos Coríntios deveria ser a segunda, mas a primeira sumiu, a que entrou na Bíblia foi a segunda. Mas ele cita, ele fala aqui, em um dos textos que ele fala que ele escreveu uma outra carta, que também existe uma carta dos Coríntios para Paulo, que também ninguém sabe para onde foi. Ele explica aqui que na outra carta ele já tinha falado alguma coisa sobre esse assunto. Tá? Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros, dizendo sobre aprovar o pecado dos impuros. Né? E aí ele diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Opa, peraí. Paulo está falando assim, na outra carta, eu falei para vocês não se associar com o pecado de impuros. Mas eu não estou falando dos impuros que estão no mundo. Uai, eu estou falando dos impuros que estão onde? Olha o que ele fala no versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo coma com alguém assim. Paulo está explicando que existe coisa pior do que nós nos relacionarmos de forma intencional para abençoar alguém que muitas vezes está no erro. É nós aprovarmos erro de pessoas que estão dentro da igreja, e muitas vezes a gente faz isso. É mais pecaminoso, não, que é mais escandaloso nós aprovarmos práticas erradas de crente do que amarmos pessoas sem aprovar o seu pecado, mas acolhermos pessoas que ainda estão em pecado. Matthew Henry, um puritano, escrevendo sobre esse texto, ele diz assim: os cristãos devem evitar conversas familiares com todos que desonram o nome cristão. Ele está falando de crente. Tais pessoas não apenas tais pessoas são apenas companhias adequadas para os seus irmãos no pecado e deve ser deixado em tal companhia sempre que possível. Infelizmente, há muitos que se dizem cristãos cuja conversa é mais perigosa do que a dos pagãos. Fortíssima, fortíssima. Então, quando os fariseus estavam censurando Levi, Jesus, por conversar com outros publicanos, eles estavam esquecendo que muitas vezes, no meio deles tinham pessoas que roubavam e eles aprovavam. Tinha pessoas que arrumavam artimanhas, armadilhas para separar da mulher e eles aprovavam. Tinha pessoas que deixavam de cuidar do pai e da mãe, dizendo que ia dar oferta na igreja, só para não gastar dinheiro com o pai e da mãe, e eles aprovavam. Paulo explica que isso é pior, porque nós temos a luz da palavra. Nós só pecamos quando nós ignoramos a luz da palavra. Aqueles que estão lá fora estão nas trevas. Estão nas trevas. E muitas vezes precisa que você leve a luz para ele. Quem é pior? Quem tem luz e ignora a luz ou aqueles que estão tropeçando porque estão nas trevas? Uma consciência de missão nos leva a ter cuidado com o pecado e, ao mesmo tempo, anunciar a graça do Evangelho, fugindo de conceitos tradicionalistas que só nos afastam das pessoas e não glorificam a Deus. Vocês sabem que eu sou tradicional. Eu abraço a nossa tradição histórica presbiteriana. Tradição é uma coisa humana, mas eu vejo com bons olhos, é uma coisa boa. Tradicionalismo que é uma coisa ruim. Tradicionalismo é aquilo que a gente faz só porque faz. Só porque todo mundo fez, ou porque a igreja manda fazer alguma coisa nesse sentido. E que muitas vezes é esvaziado, não tem sentido. Isso é ruim. Isso é ruim. A gente tem que fugir do tradicionalismo. E muitas vezes, uma igreja como a nossa, você fala assim, não, mas o que é isso? Nós somos aqui modernos, igreja de 12, 13 anos, somos modernos. Não. Uma igreja nossa pode cair no pecado do tradicionalismo. Fazer só por fazer. Isso fere pessoas e desonra a Deus. Nós devemos fugir disso. A religiosidade vazia finge santidade, mas nega a graça. Finge ser uma coisa boa, mas, por outro lado, não deseja que o outro seja salvo. Ela não apenas empobrece a vida espiritual do crente, como também prejudica o testemunho da igreja e a missão que Cristo deu para cada crente.
Isso é religiosidade vazia. Bernard fala que conhecimento sem piedade é uma coisa chamada ortodoxia morta. E ortodoxia morta, que é o conhecimento sem a piedade, mata, destrói uma igreja. Eu sei que heresia, falso ensino, acaba com a igreja. Por isso que a gente está aqui para ensinar a palavra. Mas tem uma coisa também que destrói a igreja, é o orgulho religioso. É nós acharmos que nós somos o dono da verdade. Na verdade, é Cristo, gente. Se nós ouvirmos Cristo, nós vamos viver na verdade. Mas às vezes nós achamos que nós, seres humanos, somos o dono da verdade. Isso é religiosidade vazia. Isso é viver uma vida no automático. Vir na igreja só porque é um domingo como dia da semana, não como dia do Senhor. Isso mata. E isso nos afasta de pessoas também. Viver em missão é mais do que querer encher a igreja. Porque às vezes você pode estar ouvindo eu falando isso aqui, prega o evangelho, fala com a pessoa, fala, seu pastor quer ver a igreja cheia. A gente não pode ter medo de número, tá? Isso aí é o que o reverendo Hernandes chama de numerofobia, né? Por outro lado, numerolatria é pecado. A gente também não pode achar que só vamos ser abençoados se essa igreja estiver saindo gente pela janela. Não é verdade. Por outro lado, também a gente não tem que ter medo de crescer, não. Que saia gente pela janela. Mas que sejam pessoas redimidas pelo Senhor Jesus. A semana eu vi uma igreja que tinha 4 cultos no domingo. O espaço da igreja não cabe. As pessoas. Então eles combinaram, cada grupinho de irmãos vai num horário do domingo. Claro que para isso vai ter que ter uns 3 pastores, né? É complicado o negócio, né? Mas isso é o quê? A igreja não tem espaço. O evangelho está sendo pregado lá. Eles não tem lugar para crescer. Ou eles plantam uma outra igreja, mas tem gente morando ao redor da igreja. Então pode ser que Deus dê crescimento aqui, a gente não pode ter medo disso. Tá? Mas a mensagem que eu estou pregando para vocês aqui não é para encher a igreja. Porque sabe quem enche a igreja? Deus. E Deus não vai falhar com a missão dele, não. Eu estou exortando vocês para que vocês não falhem com a missão de vocês. A missão de Deus ele faz, o trabalho dele é com ele. Com ele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele faz o trabalho. Agora, esse mesmo Deus que trabalha por meio do seu Espírito, que age por meio da sua palavra, falou para a gente pregar. Falou para a gente pregar o Evangelho. Então nós precisamos pensar que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus enquanto nós abençoamos pessoas com a pregação do Evangelho. Isso traz alegria ao coração do crente e glória para o nome de Deus. Por outro lado, eu falei aqui numa preguiça da gente não querer pregar. Por outro lado, o ativismo causa descontentamento. O que é um ativismo? É nós acharmos que nós vamos glorificar a Deus por fazermos muita coisa, inclusive na igreja, coisas que a gente não tira por santa. E às vezes essas coisas são sem propósito. Às vezes essas coisas são vazias de propósito. A gente tem que sempre fazer esse julgamento. Glorifica a Deus? Abençoa pessoas? Porque se for só porque está no calendário presbiteriano, por exemplo, aquele calendário que a gente pega no final do ano para ver o que a igreja vai fazer no ano seguinte, olha, gente, tem coisas que cabem em quase todas as comunidades locais. Tem coisas que não cabem. Não cabe. Né? Então a gente tem que saber qual é o contexto da nossa igreja aqui. Fazer só para fazer vai te cansar. Tá? Você vai se estressar e ainda vai estressar os outros. E o nome de Deus não vai ser glorificado. Ativismo, aquele negócio de viver dentro da igreja, só por viver. A gente tem que viver na igreja por prazer de estar com pessoas e junto e ouvir a palavra de Deus. Isso é uma bênção. Agora, vir para a igreja só para vir, só porque tem que vir, porque tem que ter uma programação aqui, ali, porque no final do ano a gente tem que prestar relatório. Se não tiver 5, 6 programações, o conselho vai ficar bravo, vai achar que a gente não está trabalhando. Não, gente, para com isso. É ativismo. Ativismo separa famílias, adoece pessoas e nos deixa cansados. Fuja do ativismo. Fuja. Tá? Fuja do ativismo. E como que você vai fazer isso? Analisando a sua vida à luz da palavra de Deus. Faça da forma de Jesus. Ame pessoas. Ame pessoas. Eu vou citar novamente o trabalho da SAF de ontem. Mais uma vez. Vocês viram que eu gostei, né? Irmãs da SAF. Vocês viram que eu gostei, né? Gostei. O que foi aquilo que vocês fizeram aqui, irmãs? Vou falar da SAF, porque a SAF é a maior sociedade da nossa igreja e é a mais trabalha, né? Então, eu vou falar com vocês, irmãs, que vocês estão em grande risco de cair no ativismo.
Glória a Deus pela vida de vocês, o ministério de vocês é importante, mas também vocês estão correndo o risco de cair. O que vocês fizeram aqui ontem? Glorificaram a Deus e acolheram pessoas. Esse é o propósito do trabalho de vocês, irmãs. Nunca abra mão disso. Eu saí daqui ontem maravilhado, estou aqui lembrando e emocionado ainda do que aconteceu aqui ontem. Vocês não podem perder esse propósito, tá? Não podemos. Ouvimos a palavra de Deus, cantamos louvores, recebemos famílias aqui. Pense sempre nisso. O que não atender... comemos ainda, né? Teve bolo, teve cachorro-quente, glória a Deus. Que não atender esse objetivo, glória a Deus, e bênção de pessoas, não faça só por fazer. Pode ser o Congresso Nacional da SAF lá no Sri Lanka. Eu tenho que ir porque eu sou da SAF. Se for só por ir, não vá. Pergunta, essa viagem vai glorificar Deus? Vai abençoar pessoas? Mas a gente tem uma coisinha simples para fazer aqui, que é acolher pessoas estão em situação de rua aí, que a SAF quer fazer um carinho com essa pessoa. Glorifica a Deus? Glorifica, pastor. A igreja... Tiago fala lá que se a gente crê em Deus e não acolher o nosso irmão, mandar o irmão em paz, nós somos pior que os demônios, porque os demônios acreditam e não faz nada. Citou Bíblia para mim, né? Tá, glorifica a Deus. Vai abençoar pessoas? Vão. Porque o amor que nos alcançou, nós vamos compartilhar com eles. Sempre pensa nisso. Vocês podem achar que toda atividade vai acontecer, isso não vai. Tem coisa que é só para tirar o sossego, só para tirar seu tempo com a sua família, com seus filhos, seu marido, só para tirar a sua paz, gastar seu dinheiro. Não é para isso. Gastar dinheiro tem que ter propósito, tirar tempo de casa tem que ter propósito, abrir igreja, fechar a igreja tem que ter propósito, botar a barriga no fogão para fazer cachorro-quente tem que ter um propósito. E qual é o propósito? Glória de Deus e o amor por pessoas. Nunca se esqueça disso. Irmãos, homens, mesma coisa nós. Mesma coisa nós. Quanto de nós queremos ganhar o mundo com o nosso grito e com a nossa força? Somos homens, temos força, temos energia, que é uma beleza. Tem dia que a gente levanta acreditando que se a gente der um grito com aquela pedra que tem 3 metros de altura na frente da nossa casa, ela vai sumir. Nós somos homens, nós somos assim. Nós devemos depender de Deus. Depender de Deus, porque nosso ativismo muitas vezes nos afasta de Deus e de pessoas. A mesma parâmetro para nós. Vai glorificar Deus? Vai. Abençoar pessoas? Vai. Então, vamos fazer. Isso quer dizer que nós estamos abraçando a forma de Jesus, que é demonstrado dentro da casa de Levi no texto que nós estamos expondo nessa noite. A forma de Jesus era amar a Deus e amar a pessoas. Bom? Além, então, do acolhimento intencional e do confronto à religiosidade vazia, por último, nós aprenderemos que a missão chama ao arrependimento com graça. A missão chama ao arrependimento com graça. Volte seus olhos para o versículo de número 31. E eu vou pedir os irmãos para lerem comigo 31. Na verdade, eu vou começar a ler, os irmãos vão continuar. Enquanto os irmãos vão ler, eu vou tomar uma água. 31? Está aberto aí? Ninguém fechou não, né? Aberto aí. Vamos lá. 31. Respondeu-lhes Jesus. E sim, pecadores ao... Jesus está deixando claro aqui. Ele veio como médico para os doentes. Quem são os doentes? São os pecadores arrependidos. Precisam de arrependimento. Aqueles que reconheceram a sua doença espiritual e a necessidade de um médico de alma. A igreja participa desse chamado, anunciando com clareza o evangelho para a salvação. O mundo, meus irmãos, está doente. Tá? O mundo está doente. Liga a televisão à tarde naqueles programas lá da Atena, não sei o que, Alerta, não tem um negócio assim? Brasil Alerta. Ou vê lá como é que o mundo está doente. Não, vê o RJTV aí, esse que fala de Volta Redonda, Barra Mansa, né? O mundo está doente, gente. O mundo está doente. Tá? A gente sai da nossa casa e a gente vê como que o mundo está doente. Andando na estrada aí, meu Deus do céu, ninguém tem educação com ninguém. Todo mundo quer passar por cima de todo mundo. É assim, cara. O mundo está doente. Para quem então que Jesus veio? Para aqueles que estão doentes. Ele veio como médico de alma.
A igreja, então, é chamada, participa desse chamado, anunciando com clareza o evangelho da salvação. O mundo está doente, mas o mundo acha que está ótimo. O mundo está doente, está sofrendo, mas eles acham que estão curtindo a vida. A pessoa chega para você e fala: você não bebe, não? Que triste, né? Você não usa droga? Que coisa horrível! Você só tem uma esposa? Só uma, para a vida toda. E que isso? Eles acham que eles estão bem. Sabe? É uma pessoa que está morrendo. E a gente às vezes tem na nossa família a pessoa que o cigarro está matando ela e ela não para de fumar. Ou a bebida está acabando. A pessoa não para de beber. Se eu tenho isso na minha família. Oh, rapaz, tem que parar de beber. Olha, a gente fala só de cigarro e de bebida, né? Açúcar. Açúcar. A gente tem pessoas na nossa família que são diabéticas e vivem comendo açúcar. Por quê? Porque acha que sempre dá para empurrar mais um pouquinho, né? O mundo está assim. O mundo acha que eles estão vivendo no paraíso. Mas eles estão doentes. E quem é a cura para a doença do mundo? É o Jesus que eu e você conhecemos. É o Jesus que transformou a vida de Levi, transformou a minha vida e transformou a sua vida. É o Jesus que Levi convidou para dentro da sua casa e nós convidamos ele para dentro do nosso coração, uma vez que ele nos trouxe a vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A missão, então, meus irmãos, ela tem um alcance social no que diz respeito à transformação de pessoas. Eu já contei para os irmãos aqui, quando eu conheci o Evangelho, eu tinha a 7ª série do ensino fundamental. O Evangelho me promoveu de forma social também. Mas a missão não é mera ação social. Também promove a gente nesse mundo. Mas não é somente ação social. A missão, meus irmãos, é proclamar que há cura para a alma em Jesus. Em Jesus. Porque eu conheço muita gente que passou por um susto na vida, teve uma mudança de vida, voltou para o colégio, entrou na faculdade, gente que entrou no exército e tudo, mas que ainda está na perdição do pecado. Então, mudança social pode acontecer. Pode acontecer. Quantos ONGs, quantos projetos sociais têm feito belíssimos trabalhos de transformação social, que a gente aplaude. Mas muitos daqueles que estão tendo transformação social, se não creem em Jesus e se arrepender dos seus pecados, vão para o inferno. É isso que deve doer o nosso coração. É sobre isso que nós devemos ter compaixão de pessoas. Nós devemos mostrar ao mundo o prejuízo de viver em rebeldia contra Deus e proclamar a necessidade de arrependimento. Porque sem arrependimento é passos largos para o inferno. Não tem como fugir dessa verdade. Às vezes a gente vem com discursos bonitinhos. Não, nós temos que amar e respeitar a situação da pessoa. Vocês já viram como é que salva-vida salva uma pessoa? Uma pessoa está muito agitada no mar, ele dá um soco aqui de baixo aqui e desmaia a pessoa. Oh, meu Deus, está tirando a liberdade do outro. Tinha que deixar ele. Ele pode escolher morrer. Nada, meu trabalho é salvar a vida. Eu vou escolher, não, depois você resolve. Eu uso até processo salvar a vida depois. Gente, a gente não pode deixar ninguém pro buraco, não. Se ele rejeitar, ele não for um eleito, isso aí é coisa da contabilidade, tá? Isso é com Deus. Nós somos do marketing, da divulgação. Nosso trabalho é anunciar. Se ele vai aceitar ou não, eu não tenho. O problema não é Deus não mandou eu forçar uma pessoa a aceitar o plano de salvação. Deus não mandou eu convencer a pessoa do pecado, justiça e juízo. Ele falou que o Espírito Santo iria fazer isso. Deus mandou eu e você pregar o Evangelho. E uma vez que esses crerem, fazer discípulos. Então, muitas vezes, começar a discipular e no processo eles acreditam. Acontece também. Fato é que nós devemos proclamar que o ser humano só consegue salvação mediante a fé e o arrependimento dos seus pecados. Assis Sproul, um homem muito abençoado, ele era um pastor que viveu a vida dele pregando o Evangelho, e a última foto que eu vi de Assis Sproul, já no meu período de seminário, ele pegou, me parece que foi um câncer no pulmão, e ele andava com aqueles galões de oxigênio. E a última foto que eu vi dele, ele estava sentado diante de uma clínica de aborto, um galãozinho de oxigênio aqui, com aquela mangueirinha aqui no nariz, confrontando as mulheres que estavam entrando lá para poder abortar crianças, dizendo que tinha uma esperança melhor para a vida delas. Entendeu? Logo depois desse caso, ele veio a falecer. Ele era um homem que levou a sua vida até as últimas consequências para pregar o Evangelho.
Um dos seus escritos, ele diz assim: então, aqui novamente encontramos o conflito entre o orgulho e a graça. Ele está comentando aqui o texto que nós acabamos de ler, o 31 e o 32, né? Se alguém deve ser justificado na presença de Deus, essa pessoa deve primeiro reconhecer que Deus é justo em exigir que precisemos de um Salvador. Que venhamos a esse Salvador para a nossa justificação. Aquele que procura justificar-se com base em sua própria justiça é como os doutores da lei e fariseus que se recusaram a admitir que precisavam ser purificados. Resumindo o que Arcee Sproul disse, dentro da igreja tinha gente que precisava de arrependimento. Não quer dizer que você tem uma carteirinha de membro, nossa igreja não tem essas coisas, né? Não quer dizer que você está inscrito no hall de membro, algumas igrejas têm a carteirinha. Não quer dizer que você é salvo. Você só é salvo se você creu em Jesus para a sua salvação e se arrependeu dos seus pecados. Alguns de nós estão caminhando há 50, 60, 80 anos na igreja e ainda tem um orgulho achando que o fato de ser presbiteriano garante alguma coisa. O que te garante é a fé em Jesus. A fé em Jesus. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi a Archibald Green Simonton que morreu por você. Não foi o reverendo Roberto Brasileiro, o presidente do maior concílio da nossa igreja. Não foi ele. Não foi o pastor João Granadeiro que se estendeu na cruz do Calvário e derramou sangue por você. Foi Jesus. Então, é a Jesus que você precisa confessar os seus pecados e crer por fé. Se arrepender deles. Uma vez que você fez isso, você deve entender que pessoas que reconhecem Jesus são purificadas. Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Você sabia que eu já encontrei crente dizendo que isso aqui é cura física? Gente, se fosse para curar físico, a gente não precisaria de um salvador, a gente precisaria de um médico, né? Ué. Eu tive muito tempo uma úlcera no tornozelo que me curou, né? Claro que debaixo de Deus, com a ação da soberania e da bênção de Deus sobre a vida, nossa vida, a gente nunca pode esquecer sobre isso, mas a ferramenta usada para isso foi um médico, um doutor. Eu lembro até o nome dele, mas ele faleceu morrendo cuidando de pessoas na pandemia lá em Vassouras, entendeu? O Dr. Ed Snyder, sempre lembro dele. O camarada que descobriu como que eu poderia tratar a minha úlcera. Se fosse por causa de cura física, não precisava vir Deus se encarnar para poder nos curar. O que Isaías fala a respeito do servo sofredor é que ele viria carregar sobre a sua vida, sobre o seu corpo, as chagas causadas pelo pecado, que somente Jesus pode curar. O plano sempre foi sarar pessoas da doença do pecado. Mas acho que Jesus não sabia disso aqui que Isaías escreveu? Isaías falou que o Messias viria para levar sobre si as chagas daqueles que estavam doentes por causa do pecado. E aí, naquele momento da história, diante de Levi dos fariseus, ele fala: eu vim para curar os doentes. Porque os sãos, pessoas que acham que pela sua justiça, pelas suas boas obras, já estão prontos, já estão salvos. Eles não precisam de Salvador, não, já acham que eles são Salvador deles. Enganados, né? Ele falou: não, aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, é para esses que eu vim. Não vim para chamar justo, e ele está falando aqui de pessoas que se consideram justos por causa das suas obras. Ele está falando dos fariseus. Não vim para chamar justo, e sim pecadores. Aí ele está falando dos publicanos, ou de todos aqueles que estavam ali, que não eram os fariseus, que os fariseus estavam apontando o dedo. Eu não vim, então, para vocês que acham que já são salvos. Eu vim para aqueles que têm plena convicção, que estão perdidos e que precisam de Deus. O plano sempre foi sarar pessoas da doença do pecado. Conta-se uma história que havia um hospital moderno com equipamentos de última geração e médicos renomados. A fachada era impecável, brilhava, que era uma coisa maravilhosa. Os funcionários se orgulhavam de trabalhar naquele lugar. Mas havia uma regra estranha naquele hospital. Pacientes doentes não serão admitidos aqui.
Se alguém chegava com febre, se dizia: volte quando você estiver melhor. Se uma ambulância trazia um acidentado, respondiam: não aceitamos casos tão graves. Com o tempo, aquele hospital que foi construído para salvar vidas tornou-se apenas um ponto de encontro para pessoas saudáveis tomar café. Até que um novo diretor assumiu. E aí ele mudou tudo. Ele abriu as portas para todos, especialmente para casos mais críticos. As salas ficavam cheias, houve trabalhos intensos e até dificuldades. Mas agora o hospital cumpria a sua missão original. Qual é a missão original dessa igreja? O que nós estamos fazendo aqui na Rua 5, no número 286 do bairro Califórnia? São perguntas que não podem ficar sem resposta, tá? Você precisa responder isso no seu coração. O propósito da Igreja Presbiteriana de Califórnia, como o propósito de toda igreja genuína, é ser uma comunidade terapêutica. A palavra terapeu no grego significa cura. Cura. Então aqui é um lugar de cura. Nós, crentes, não podemos perder a oportunidade de curar pessoas, de cuidar de pessoas, de tratar de pessoas. E aí, como a ilustração do hospital, podemos ter vários problemas aqui. Gente, uma vez nós começamos a lidar com crianças em situação de risco social lá em Vassouras, e, gente, era um monte de adolescente que não usava desodorante, não tomava banho, ia para a igreja todo sujo. Imagina o cheirinho característico que ficava a congregação de Vassoura. Era uma maravilha. Maravilha. Aí deixa mais uma vez aqui exaltar o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina, lá da minha antiga igreja, a Igreja de Barra Três. Uma vez foi uma irmã lá em Vassouras e viu a situação. Aquela classe era minha classe de escola bíblica. O professor deles era eu. Era maravilhoso. Tinha dia que o olho até ardia. Eles estavam lá ouvindo a palavra. Sabe, famílias assim com histórias que na hora que vocês quiserem saber, senta comigo uma hora para tomar um café e fala: pastor, conta a história dos meninos lá daquela época que você falou na igreja. Vou contar para vocês. É muita coisa, coisa de você chorar. Eles precisavam de Jesus mesmo. Eles precisavam de uma mudança radical na vida deles. E teve um dia que chegou o pessoal da SAF, das irmãs lá, sempre ia visitar a congregação lá, e ela falou, a presidente falou para o evangelista assim: o que a gente pode fazer aqui? Aí o evangelista contou a situação dos adolescentes. Não tinha pai crente na igreja. Chegaram lá xingando o evangelista. Tinha que ver, era uma coisa de doido. Ficaram 3 anos com eles lá e eles se tornaram minha classe de escola bíblica dominical. E aí, a SAF fez um levantamento, ela fez uma campanha lá na igreja de Barra do Piraí, levantou desodorante, leite de rosa, sabonete, escova de dente, mas fizeram uma casca, levaram lá para a congregação. No dia que nós entregamos aquilo para as crianças, foi uma festa. No outro domingo estava tudo um cheirosinho na igreja. Tudo um cheirosinho. Mas você sabe que nesse período teve crente antigo que começou a reclamar, falando que não ia vir na igreja porque as crianças estavam fedendo. Pode acontecer aqui, tá? Pode acontecer aqui. Aí eu quero saber qual vai ser a sua reação. Se você vai querer abençoar igual as irmãs da SAF, você vai querer estar clamando. E agora tem um monte de criança xingando palavrão dentro da igreja, brigando com o pastor. Gente, 3 anos eles estavam estudando Bíblia comigo. Eles começaram fazendo projeto de música, vieram para a escola dominical. E 3 anos. Muitos saíram, outros foram embora da cidade. Mas no meu retorno do seminário, uma das meninas que estava ali naquele grupo me mandou uma mensagem. Falou assim: João, você está em Vassoura? Eu falei: tô aqui, vou ficar aqui terminando o seminário, eu vou servir a congregação aqui durante alguns anos. Falei assim: eu queria bem apresentar minha filha na igreja. Eu falei: você tem filha? Eu falei: eu casei. Aí me apresentou o marido, ela já era a mais velha das crianças ali, era a mais velha. E aí eu liguei para o pastor Ítalo e falei: pastor, olha só, nós batizamos criança, mas só podemos batizar o filho dos crentes, né? Essa menina não é crente, ela frequentou aqui na época do Obed. E olha só, pastor, ela falou que queria apresentar a criança, eu fiquei sem dar resposta, como que eu faço? O pastor olhou para mim e falou assim: João, essa menina poderia levar essa criança para o candomblé, essa menina poderia levar essa criança para o catolicismo, ela quer apresentar a filha dela a Deus dentro da igreja que ela viveu um tempo na época da adolescência dela. Olha,
Você faz uma coisa. Se não é elemento de culto, você não pode fazer isso no culto, você termina o culto e faz um novo evento na igreja. Opa, ele foi me dando as instruções. Aí eu conversei com a Juliana comprou um presente, fizemos uma caixinha bonitinha. Eu falei, pro marido, tinha uma Bíblia novinha, de acabar de ganhar a Bíblia, gente, que dor. A gente gosta de livro, sabe como é que é, dali pro outro, né? Falei, essa aqui, catei a Bíblia, uma Bíblia bonitona, grandona, com os detalhes dourados. Falei, isso aqui eu vou dar pro Rafael. E aí foi feito. Marcamos o dia, eles foram na igreja, e foi o culto normal, louvor a Deus, orações, a pregação da palavra. Mandamos ver na pregação, eles ouviram. Terminou o culto, eu não era ordenado, né? Não tinha bênção apostólica, oramos o Pai Nosso. E aí eu falei assim, agora eu quero chamar a Leiciane e o Rafael aqui à frente. E eles vieram. Aquele dia eu parecia que o menino era membro da igreja. Eu dei uma pastoral nele. E, rapaz, olha só, nós vamos orar a Deus, nós vamos entregar essa criança na mão de Jesus aqui. Mas se você não trazer essa criança para a igreja, não adianta nada. Não vai adiantar nada. É só isso aqui, vai acabar por aqui. Peguei a Bíblia, botei na mão dele e falei assim, olha, eu não sei o que vai acontecer com você não, só sei que Deus te construiu o pastor dentro da sua casa. Entreguei a Bíblia na mão dele. Ele segurou a Bíblia como se fosse um neném. E aí nós oramos e pedimos a Deus a bênção sobre a vida daquela família. Foi isso que nós fizemos. Terminamos lá, nós entregamos o presente e toda a congregação veio abraçar aquela família. O Betão, o presbítero Humberto, que está lá em Vassouras, ele falou comigo que eles já apareceram lá algumas vezes. Ainda não firmaram, não. Mas eu tenho certeza que a Leiciane só voltou porque a igreja fez diferença na vida dela no momento que ela mais precisava de cura. Mais precisava de cura. Eu acredito que Deus pode nos usar para fazer semelhante ou coisas maiores aqui na nossa igreja. Tá? Eu acredito. E Deus vai querer usar a minha e a tua vida para sermos uma comunidade de cura. Tá? Se prepare. Se prepare. Prepare o seu coração. Prepare as coisas que você gosta, os seus gostos. Gente, teve um dia que eu falar para você, tanto bagunça dentro da sala lá, deu vontade de sair correndo lá. A gente às vezes engolia o orgulho para a glória de Deus, para cuidar daquelas pessoas. Prepare-se, prepare-se. Vão ter dia que você vai chegar aqui e vai ser difícil, mas nós vamos cuidar de pessoas aqui nessa igreja. Afinal de contas, essa igreja é uma igreja genuína. Essa igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas por Jesus. Para, enquanto Jesus não volta para nos levar para morar com Ele, nós glorificarmos a Ele aqui nesse mundo. Nossa missão como igreja é pôr a mesa. Pôr a mesa. Tá? É oferecer o pão, é oferecer o cuidado, mas principalmente o pão do céu. Principalmente o Evangelho. Bom, eu quero concluir entendendo que Jesus ainda está chamando pecadores. Tá? Jesus ainda continua sentando na mesa como na época de Levi. E ele ainda tem chamado pessoas, quebrantando pessoas. E deseja usar a nossa igreja como uma casa de acolhimento. Lá como uma casa da família. Tem boom lá como na época da Segunda Guerra. Tá? Como a casa de Levi, naquele momento da história de Jesus. Nossa igreja pode ser um lugar de acolhimento. Nossa casa, nosso bairro, nossa vizinhança ainda pode ser um lugar de acolhimento. Ainda há lugar para pessoas na mesa de Jesus. Para você, para mim e para aqueles nossos amigos queridos que nós oramos para a salvação e queremos a transformação deles pelo poder do Evangelho. A pergunta é, qual será o nosso posicionamento? Como Levi, que abriu as portas da casa e do coração, ou seremos como os fariseus, que vamos murmurar contra a graça de Deus? Que a hospitalidade missional, a rejeição à religiosidade e o compromisso com a pregação e o acolhimento de pessoas seja realidade na tua vida e na minha vida essa semana. Tá? Que essa semana nós possamos lembrar que a mensagem desse domingo nos convidou, nos desafiou a ter hospitalidade missional, ou seja, intenção de receber pessoas, rejeição na religiosidade, rejeição de um cristianismo vazio, sem sentido, ou de regras, de coisas no formatinho de caixa, tá? E o compromisso com a pregação que vai curar pessoas. Que isso seja a realidade na minha vida e na sua vida essa semana.
Tá? Preste atenção nas oportunidades que Deus vai dar. Deus vai dar algumas oportunidades para você ser canal das bênçãos dele na vida de pessoas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e continue cuidando de nós, nos usando para a glória do seu santo nome. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita.